Shalom, shalom, Hag Pesach Sameach. Estou de volta aqui no nosso canal, o canal da nossa congregação Mahanaim. Eu sou a Morá Hayá. Eu quero auxiliar vocês no entendimento da contagem do Omer, né? E eu deixei para vocês um vídeo que eu fiz no Shabbat. Contudo, eu acredito que é necessário que eu fale algo a mais sobre o assunto. O que eu quero introduzir hoje aqui no nosso vídeo é o que é realmente o que nós estamos fazendo, né? Porque temos que compreender que nós estamos em meio a uma techuvá, um retorno, uma ascensão de nossa alma para o início de todas as coisas. E o que é ser um judeu? É alguém que é escolhido por Hashem, ou seja, o Eterno que nos escolhe, o Eterno que forma uma nação para ele ser herdeiro. O Eterno diz que a herança dele é o povo de Israel. Então, o judeu, o israelita, nada mais é do que aquele que foi escolhido pelo Eterno para praticar neste mundo físico as obras do Eterno. Baruch Hashem. Então, nós que estamos regressando para casa, voltando para a casa de papai, como filhos de Deus que somos, precisamos compreender que nós não podemos criar como, né, nossa antiga religião criou para si um próprio Deus, criou para si suas doutrinas, criou para si próprio sua própria Torá, sua própria conexão com o divino, a divindade que eles mesmos escolheram ter. Então nós temos que trilhar o caminho da justiça, o caminho da Torá. Nós não podemos achar que porque que acordamos para a verdade, isto basta. Por quê? Porque não é apenas você saber o que é certo, mas você tem que agir de acordo. Então eu não posso criar uma nova religião, tipo, agora eu sou messiânico, por exemplo, no sentido de eu acredito que existe um Mashiach já revelado, que é Yeshua, e acredito na Torá Sagrada e que não passou os mandamentos e parar por aqui. Não. Nós temos que nos juntar ao povo de Israel, às suas práticas, à sua religião. Porque a religião judaica é nada mais do que a religação, a conexão do homem com o seu Criador. Não existe uma religião que não seja a religião de Deus, ou seja, a religião do povo de Israel. Porque a religião do povo de Israel é a religião que o próprio Deus ensinou o povo a praticar. O que nós estudamos nas Parashot, né? Em cada porção de Torá que nós estudamos cada semana. Nós estudamos ali o relacionamento do eterno, do divino, de Hashem, com o ser humano. Nós vemos Hashem se revelar às pessoas, né? E que pessoas foram essas? Foram nossos pais, os pais do povo judeu, né? Inicia-se a Torá com o primeiro de todos, que é Adam Arishon. Dali a gente vê a descendência de Adam. E dali a gente vê Noah surgir. De Noah vem então a separação das pessoas, né? Que nós conhecemos como as raças dos homens do mundo. Do filho de Noah, chamado Shem, surge então o povo semita, né? Que Abraham Avinu, que é o nosso pai, né? Considerado o primeiro judeu, vem de Shem. Então nós vemos o relacionamento de Deus com essas pessoas. A gente vê Deus falar com eles. Hashem se revela. Hashem conversa com Abraham. Hashem fala com Yitzhak. A gente vê Hashem falando com Yitzhak, ele se revela. Não é que Yitzhak chegou a ver a plenitude do Eterno, mas ele vê a revelação do Eterno. O Eterno se revela de alguma maneira, a glória dele é vista por Yitzhak Avinu, é vista por Abraham Avinu, é vista por Yaakov Avinu. Então, destes homens, das famílias que se descenderam destes homens, estamos hoje aqui. E o que o Eterno fala com eles para fazer, nós temos que ouvir e praticar. Inclusive a contagem do Omer, que o Eterno fala a Moshe Rabbeinu, né?
para que nós possamos fazer neste período que estamos fazendo. Então nós devemos, agora nesta volta para casa, mergulhar nesta tradição, mergulhar, né, nestas ordenanças do Eterno. Nós não devemos estar à parte disso. Nós temos que praticar kasherut. O que é a kasherut? Kasherut é o modo de se alimentar do povo de Deus. Exatamente como os judeus. Sim, nós temos que fazer exatamente como os judeus. Eu não estou dizendo para vocês que de um dia para a noite você vai exatamente jogar tudo fora que tem dentro da sua casa e já praticar kasherut 100%. Não, mas você tem que começar a entender o que é kasherut, a começar a se adaptar a kasherut, a fazer mudanças. Eu vou começar a tirar isso aqui, eu vou acrescentar isso daqui, eu vou começar a caminhar para a perfeição, a santificação. O Eterno, ele vai nos ordenar na Torá, nos separarmos, nos santificarmos para podermos ter, então, essa ligação, essa religião. Religião é isso, é a conexão com Deus, certo? Então a gente não pode parar pelo meio do caminho porque viu de longe a luz da verdade. Aí eu comecei a enxergar, pronto, aqui tá bom. Não, nós temos que realmente tomar, né, o jugo da Torá. E Yeshua, nosso mestre, ele é a Torá em pessoa. E o que ele falou? Ele disse que o jugo dele era leve. As pessoas compreendem esse versículo como que algo diferente da Torá sagrada. Tá vendo? Ele fala que o jugo dele é leve. Então ele faz coisas diferentes. Não, ele faz Torá. Por que ele fala que a Torá dele é leve? Existe duas Torot? Não, existe apenas uma Torá. Né? Então existe uma Torá, não existe duas Torot. Nem três, nem quatro. É uma só. E por que Yeshua disse que a Torá dele era leve, gente? Vamos pensar? É porque a Torá que Yeshua nos ensina é a Torá feita com o lev. Torá balev, Torá do coração. Quando eu amo o que eu faço, aquilo se torna leve. Não é que eu vou fazer algo diferente, é mais fácil. Não, porque Yeshua não facilita para ninguém. Se você ler os textos da Brita Hadashah com bastante kavanot, paciência, para fazer as leituras, se você fazer a leitura com bastante entendimento do que você está lendo, sem negócio de o copo cheio de conversa fiada de quem falou baboseira para você, você lê com seus olhos, pensar com a sua própria mente o que você está lendo, você vai ver que Yeshua não facilita para ninguém. Yeshua endurece a Torá, ele dificulta muita coisa. Yeshua fala que os pensamentos da gente vai contar como pecado. E os sábios de hoje, por exemplo, até hoje os sábios tradicionais não falam que pensamento vai ser contado como pecado. Eles falam, mas só que assim, se a pessoa tiver um grau muito elevado de Torá, vamos supor. Uma pessoa que é uma pessoa simples do nosso povo, que está ali, não tem cargo nenhum, não tem que ensinar nada para ninguém, não tem que tomar conta de nada, não tem que fazer, como é que eu posso dizer, nenhuma supervisão, é só tomar conta dele mesmo. Então ali a Torá que ele carrega, vamos colocar assim, é menos pesada. Um líder, né, alguém que está à frente de uma congregação, alguém que é visto por muitas pessoas, precisa então estar com um comportamento mais elibado ali. Eu sei que todos temos que ter, mas a pessoa que está na frente, ela ainda tem que ter mais cuidado no que fala, no que faz, porque aquilo vai ser visto por outras pessoas e repetido. Entendeu? Então isso vai ser uma Torá mais pesada para aquela pessoa. Entende? E Yeshua, ele não alisa para ninguém. Os sábios dizem, então uma pessoa que tem uma elevação tão alta assim, até ele tem que ter cuidado até com os pensamentos dele, porque ele vai ser cobrado mais do que o que está sendo mais simples ali no meio do povo. Entende? Mas mesmo assim, Yeshua diz que esse fardo que ele carregava, que ele é duro, que ele fala até que os pensamentos é pecado, é leve. Pelo fato, porque ele fala que é leve. Porque a Torot que ele ensinou a nós é de amor. Não é essa questão de amor, amar o pecado. Eu amo, eu vou deixar fazer. Por isso nós estamos nesta festa de contagem do Homer, justamente para corrigirmos, né, essa questão da Sefirot dentro de nós. É isso que eu quero explicar para vocês aqui hoje, para isso fazer sentido para vocês. Mas antes preciso falar isso para vocês.
Nós temos que começar a agir como judeus. Não vim com essa conversa de que, assim tá bom, não precisa alahot, não precisa. Precisa. Claro que a gente vai ter nossa tradição, é diferente. Existe, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, né, um Sidur Sefaradi. Nós fazemos a reza pelo Sidur Sefaradi. Nós praticamos muitas tradições do Sefaradi, porque nós acreditamos que Yeshua era dessa linha, Sefaradi. Por que acreditamos isso? Porque os judeus que são considerados Sefaradi são os judeus que migraram para a Ásia depois da última expulsão, ficaram entre os árabes. E esses judeus que fugiram antes, né? Eles não foram os que fugiram depois, os que fugiram antes. E Yeshua já tinha falado com eles, quando vocês ouvirem, Yeshua deu algumas dicas quando Jerusalém ia ser sitiada, né? Vocês não ficam em casa, quem estiver no campo já vai embora, não volta para a cidade. Quem estiver no telhado desce. Ele explicou ele deu algumas dicas, porque ele falou da invasão de Jerusalém pelos romanos. Então, essas pessoas do meio ali que Yeshua ensinava, fugiram antes para estes lugares que depois foram considerados como Sefaradi, judeus que tinham língua espanhola, que viviam em Portugal, Espanha, né? Viviam também Portugal, Espanha, a região ibérica da Europa, e também regiões árabes, né? Que viviam junto com os árabes, misturados com os árabes. Então tinham Yeshua, por exemplo, os sefaraditas, por exemplo, na hora de fazer a brachá com pão, eles partem o pão com a mão. Yeshua, é dito no texto que ele partia o pão com a mão, não com a faca. Já aqui eu tenho também na minha casa o Sidur Askenazi. Tem uma outra tradição, por exemplo, em Pessah, os askenazitas não comem grãos, os sefaraditas comem. Então, tem coisas que são tradições, certo? Meu esposo, quando ele fez o exame de DNA dele, no sangue dele consta Askenazi e Sefaradi. No meu sangue só consta Sefaradi. Tradições de um povo, por exemplo, os Askenazi, na região que eles viviam, ali nos Países Baixos, eles utilizavam roupas de frio, com aqueles chapéus de raposa, de pele de raposa. Até hoje eles usam e leva como uma tradição, porque os ancestrais deles usavam. Vocês estão entendendo? Não é que todo judeu tem que usar aquela roupa. Todo judeu tem que pôr aquele chapéu. Não, ali é uma tradição. Isso a gente não deve ficar preocupado em copiar tudo. Não, você segue a tradição da região do seu povo, da cultura ali do seu grupo. Mas leis, alahot, né? E Torá, nós temos que unir todos com a mesma Torá. É óbvio que se eu estou em Techuvá hoje, de 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu não vou saber me comportar e fazer exatamente um judeu que nasceu judeu, dentro de uma família judaica. Eu sou judia, mas nasci numa família cristã. Estava sequestrada, né? Eu fui sequestrada, meus ancestrais, meus avós, meus bisavós, meu tataravô foi sequestrado pelos católicos, os cristãos, sequestrou a gente, né? Forçou, né? Nos livros da escola está escrito cristão novo, né? Pegava as pessoas e forçava a ser cristão, ou era cristão ou morria. E aí se tornaram cristão, e hoje, porque passaram-se muito tempo, muitas gerações, as pessoas entendem que o cristianismo é a religião do berço, que é a religião certa, porque é que os pais ensinam, mas não, aquilo foi forçado. Nossa religião é o judaísmo, que é a única religião, porque é a única ligação que o ser humano tem com o eterno. Por que eu falo assim? Eu estou desmerecendo as outras pessoas? Não, mas só tem um livro que Deus fala. Eu quero que vocês me mostrem outro livro que Deus está falando com as pessoas. Não tem. Certo? Traz aí o Alcorão. Ali quem está falando é Alá. Alá não é o eterno. Certo? Traz aí a Bíblia Mormon.
Ali é tudo fuleiragem de José Smith. Eu já li aquilo, fuleiragem pura. E a história daquele homem aquele homem é um estuprador, aliciador de menores, enganador e charlatão. Isso que aquele homem era. Morreu assassinado porque mereceu. Certo? Então, a religião dele também não tem Deus falando com ninguém. As outras religiões não tem livro. Tem escritos de seus mestres, seus profetas, sei lá o quê, que copiaram filosofias, né? Suas próprias filosofias. Anjos que apareceu para essas pessoas, a gente sabe que na escritura tem anjos que aparecem como anjos negativos, aparecem como anjos de luz, para confundir, né? Porque o Eterno só deu sua palavra, sua Torá para Moshe Rabbeinu, não deu para outra pessoa, não tem o que fazer, né? Então a única religação que o homem, o ser humano tem com o Criador é a Bíblia, que todo mundo tem em casa. Interessante, todas as religiões, todo mundo tem a Bíblia. Por quê? Porque a única que é verdade é o que está na Bíblia. Aí a pessoa tem a tradução em sua língua, português, inglês, francês, espanhol, que está alterado, a gente sabe, porque quando você vai fazer tradução aquilo mexe, né? Mas a Torá em hebraico é o que Deus falou e acabou. Então, vamos incorporar o judaísmo, a religação, a ligação, a conexão com o verdadeiro Deus, aquele que criou todas as coisas. Então, vou dar uma explicação para vocês aqui de o porquê de estar fazendo o Homer essa contagem. Então, inicialmente eu já contei para vocês que o Eterno vai criar Sefirot, depois que ele criar a alma de Mashiach, o Adam HaKadmon, lá em cima de tudo, ele vai começar a emanar a primeira Sefirá, Keter, primeira Sefirá, Keter, né? Aqui, água e fogo tá junto e não, nem a água apaga o fogo, nem o fogo apaga a água, consome a água. Mas eles ficam juntos. Preto e branco tá junto, você vê que é preto e você vê que é branco e não mistura. Esse mundo aqui é um mundo, primeiro aqui que Deus começa a emanar, tem mais energia divina aqui, porque Deus é tudo. Então aqui tem mais da essência de Deus. Então aqui é algo muito sublime, a gente não tem muito nem o como explicar isso aqui. Então daqui vai surgir, vai separar daqui duas energias primordiais. Quais são? A energia masculina e a energia feminina. Vai separar daqui de dentro, porque aqui ainda tá tudo misturado. Aqui, nessa aqui tem macho e fêmea convivendo no mesmo... Parece que é o mesmo DNA. Então aqui vai vir Chokhmah, que é tido como a sabedoria. Aqui a coroa e aqui a sabedoria é o macho. Quando eu falo macho, não é um homem, gente, é a essência, ok? E aqui vem Binah, que tem a essência feminina. Aqui vai ser o fogo e aqui vai ser a água, certo? Olha só, aqui existiu então, porque eu estou escrevendo elas assim separadas, mas quando começou a emanar as coisas, era um dentro do outro, assim, ó, como fosse copos, assim, ó, os utensílios, assim, ó, encaixadinho, ó. Foi assim que a Sefirot foi nascendo, foi saindo uma de dentro da outra, certo? Então aqui teve uma junção, vamos colocar aqui uma relação, a gente pode dizer bem abertamente, uma relação sexual. Por isso que o mundo, para vir gente pro mundo, tem que ter essa relação. Porque para criar o próprio mundo, teve essa relação. Amém, ele tá falando amém. Baruch Hashem. Então aqui você vê a essência masculina de Deus com a essência feminina de Deus. Vai criar o universo, vai criar todas as coisas. Ele vai fazer o primeiro relacionamento íntimo, que vocês estão compreendendo o que está acontecendo. Eu já falei para vocês que tudo para que aconteça alguma coisa, alguém teve que primeiro fazer.
certo? Então esse relacionamento do macho entrar na fêmea e liberar a semente dentro dela, isso foi feito pelo Criador primeiro, certo? Então aqui, ó, neste mundo aqui saiu a semente, veio a semente do macho para a fêmea e vai nascer uns filhos aqui. Ó, o primeiro filho que vai nascer aqui chama Da'at, que a gente quase não fala dele, porque como o Da'at é a consciência, e aqui que aconteceu o primeiro pecado, isso é como se tivesse fora, para poder ser avivado de novo no final de tudo. É como se isso tivesse perdido aqui eu vou até desenhar ela assim, ó. Não sei se vocês já viram a Sefirot, ela é desenhada assim, ó, pontilhada, porque é como se ela tivesse sido muito afetada depois do pecado, depois da queda do homem. Então, a gente tem aqui o Da'at, certo? Que foi o primeiro filho nascendo aqui, ó. Esse filho que eu tô falando é um mundo, um universo. Imagine Malhut. O que é Malhut? Que é um dos filhos que vai sair daqui. Malhut é a Terra, Marte, Júpiter, tudo que você consegue enxergar com o seu olho físico é Malhut. Então, é uma coisa muito grande. O eterno é infinito e a sua criação é muito imensa, certo? Então, o primeiro filho, o mundo criado é da água. Daqui vai sair outro filho, que é o Hesed. O Hesed tem a essência de bondade, misericórdia, certo? Daí vai nascer outro filho, que é a Gvurah. Já aqui a essência é de julgamento, de severidade. É o contrário do de cá. E depois nasce outro filho, que é a Tiferet. Certo? Que é o equilíbrio dessa Sefirá aqui que vai surgir a Torá. Porque a Torá é verdade, equilíbrio é o que sustenta. E o equilíbrio que sustenta entre um e outro aqui é o que vai mostrar a verdade, vai mostrar a Torá. Certo? E o desenho ficou enorme, eu vou ter que apagar para mostrar para vocês. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que nasceram 8 filhos, certo? Eu vou apagar aqui. Eu vou ter que fazer de uma outra forma para vocês poderem enxergar tudo. Nasceram 8 filhos e eles se quebraram. Os vasos primordiais se quebraram. Esses 8 mundos, eles se destruíram. É como se eles tivessem implodido. Imagina uma explosão de uma atômica. Foi assim que aconteceu. Todos foram destruídos. Então, ó, ficou fixo. Ficou Keter aqui em cima. Keter. Chokhmah. Eu vou colocar de fila para baixo, né? Chokhmah. Ficou Binah. Aí os filhos, ó. Os filhos que foi que quebrou. Da'at quebrou. Da'at quebrou. Aí quebrou Hesed. Quebrou Gvurah. Quebrou Tiferet. Tiferet, os sábios dizem que não foi quebrada, que Tiferet ficou sustentada. Então, Tiferet eu vou escrever de outra cor aqui, que Tiferet foi o único que não quebrou. Ela se danificou. Tiferet danificou, mas não quebrou. Por isso que a Torá Sagrada veio de Tiferet, porque ela é sustentada, né? Tiferet, ela só se danificou, mas não quebrou. Então, depois de Tiferet vem Netzach. Depois vem Hod.
Hod, Nesfa, Hod. E por último, Yesod. Então não ficar pequeno o quadro, vou ter que comprar um quadro menor, maior. Depois vem o Yesod. Yesod. E por último, a Malhut. A Malhut é a mais prejudicada. A Malhut é a mais prejudicada. Por quê? Porque ela está mais embaixo. Ó, deixa eu explicar para vocês. Quanto mais desce para formar os mundos, menos luz tem. Quanto mais está para baixo, menos luz tem. Tanto que chega de Malhut, ela nem luz própria ela não tem mais. Porque as Sefirot, elas descem com o rosto para baixo, mas na hora que elas descem, elas precisam de luz, então elas voltam o rosto para cima. Quando elas voltam o rosto para cima, as costas que vai iluminar a de baixo. Então a de baixo só pega a luz das costas dessa. E essa só pega a luz das costas dessa e assim. Então, quanto mais está embaixo, mais a luz é fraca. E o que é a luz? A luz é Deus, certo? A luz é Deus. Tá bom? A luz é Deus. Então, quanto mais está para baixo, menos tem a revelação de Deus. E isso eu tô falando, isso aqui, antes de criação de homem ainda. Isso aqui ainda está criando os mundos. E todo mundo se rebenta aqui. Todo mundo se rebenta. Aí fica só Biná de novo. Lembra que Biná ficou? Tiferet também ficou fragmentada, mas Biná e Hormá tá tranquilo. Aí aqui em Biná, nesse mundo aqui de Biná, o Eterno cria Adam Arishon, o corpo dele. Porque a alma de Adam é trazida de Cadmon, certo? Então o corpo é criado aqui, o corpo do homem e o corpo da mulher, certo? Inclusive isso que eu quero falar para vocês aqui, ó, que o Eterno cria um homem e uma mulher. Ele cria um homem e uma mulher. Tá escrito homem e mulher fez. Tá escrito assim. Depois ele torna a falar, aí criou o homem e a mulher. E o homem e sua mulher. Por que fala duas vezes? Porque primeiro criou um homem e a mulher separado mesmo. O nome dessa mulher aqui, eu vou escrever aqui pra vocês, eu não vou falar. Lamed e tem um talo aqui, ó. Esse é o nome dela, dessa mulher. E esse homem aqui, o nome dele é Adam. Assim, ó. Adam. Que é um mesmo sulfito, um quadradinho, ó. Adam. Certo? Acontece uma confusão aqui que essa mulher não aceita a relação com esse homem. Então ela se separa dele. E ela se torna um espírito, um ruhim maligno. Ela era um ruach, porque o ser humano é formado assim, ó. O ser humano é formado por 5 partes. Ser humano, ela era ser humano formado por Nefesh, que é a parte mais baixa, formado por Ruach, formado por Neshama, e formado por, aqui que a gente fica circundando a gente, assim chama Hayá. E que nem circunda a gente, que fica como se fosse um fiozinho bem fininho que toca de Deus. Chama Yeridá. Essa parte da nossa alma, ela é tão sutil que a gente não tem acesso a ela no corpo. Porque ela não entra, o corpo não cabe ela. Não cabe a Hayá também, a Hayá fica que nem uma áurea por fora. Então só nós conseguimos colocar dentro do corpo essas 3. Então, essa criatura aqui se tornou um Ruach maligno. E ela, então, se separa do Adam. Ela se separa. Eu não vou contar essa história hoje. Só estou dizendo para você que existiu isso. Certo? Houve uma quebra. Como eu falei, um faz uma quebra uma vez, aí aquilo vai se repetir, certo? Aí o Eterno vai e pega o Adam aqui e tira dele, porque o Adam aqui, ele não era só o masculino, ele era 2, ele tinha
Ele tinha numa parte, na frente ele era homem e atrás ele era mulher. Era assim um ser híbrido. O Adam era híbrido, certo? Por que que o Adam é híbrido? Porque o Adam, ele é a força masculina de doação é mais parecida com o que o Eterno é. Porque o Eterno é esse que doa. E o Eterno tem o feminino também. Porque senão não existia essa daqui, ó. Não ia sair de dentro dele o feminino se ele não existisse o feminino nele. Então o Adam, ele possuía tanto o macho quanto a fêmea. E ela só a fêmea. Certo? Aí quando ela desiste do Adam, então aí o Eterno vem, bota ele para dormir, separa, tira a mulher, tira o homem e a mulher daqui de novo. Então começa tudo de novo aqui, com esse homem agora. Essa sai fora, ela vai voltar depois, mas agora não. Então aqui vem a Rava, no lugar dela, ó. Rava. Vem a Rava no lugar dela. Quando a Rava, antes da queda, ela era Raia. Raiá. Depois ela se tornou Rava quando ela cai. Quando ela cai, o Yu desce e vira Rava. Mas o nome dela era Raia no começo. Certo? Então tem dois aqui. Tem a Raia agora e tem o Adam. Certo? Então agora eles vão fazer o quê? Isso aqui tá tudo quebrado. Isso aqui não, isso aqui é a alma do homem, né? Desculpa. Esse mundo tá todo arrebentado aqui pra baixo. Eles já têm consciência disso, certo? Ninguém aqui é criança e bobo, não. Quem acha que Adam era bobo é mais bobo do que, sei lá, um ser irracional. Adam foi criado pelo Eterno, ele tinha consciência de tudo. Ele sabia que tinha tido uma queda dos mundos. Ele sabia que tinha sido tudo destruído. Ele sabia que tinha um mundo todo torro, vavorro, como está escrito lá no início. Era torro, vavorro, tudo estava em destruição. E Adam sabia, ele sabia que se ele fizesse um trabalho muito difícil de descer para cá e consertar o mundo, ele ia ter um mérito. Porque os vasos iniciais se quebraram porque eles achavam que eles não tinham mérito para receber a luz divina. Certo? Então, quando agora, se eles tiverem mérito, eles poderiam sobreviver. Então, Adam queria consertar o mundo. Adam e Rava, eles pecam, mas eles pecam com essa consciência, não por pecar. É como se eles estivessem fazendo um sacrifício para consertar o mundo. Certo? Então, Adam vai cair aqui. Ele vai descer, certo? Depois da queda. Que ele teve toda uma confusão lá, que hoje não vou explicar, que é muita coisa. Ele vai consertar isso aqui. Então, olha só, o que foi que quebrou? Vamos agora passar para ver o que foi que quebrou. O que esculhambou? Esculhambou. Vamos consertar o quê? Resed tem que consertar, tá quebrado, lembra? Adam tem que consertar. Lembre-se, o mundo externo está dentro de nós. Tudo que eu conserto aqui dentro, eu reverbero para fora e conserto o universo. É assim que funciona. Então, Adam cai porque Adam também precisava se quebrar. Porque se ele não se quebrasse, ele não ia consertar o mundo. Certo? Então, Adam vai ter que consertar. Resed. O que mais que ele vai ter que consertar? O Daat não tem conserto, porque o Daat foi onde aconteceu o ato para acontecer a queda. Então, o Daat nós não vamos citar. O Daat ele só vai se reconstruir depois que consertar os outros. Então, olha o que é que Adam tem que consertar. Ele tem que consertar Res, Givurá. Adam tem que equilibrar a Tiferet, porque a Tiferet está fragmentada. Então, Tiferet também vai entrar. Tiferet. Aqui já aproveita como aula de hebraico, né? Tiferet. Baruch Hashem. Então, consertar. Vamos organizar a Tiferet que está fragmentada. Tem que consertar Netzach. Consertar Netzach. Tem que consertar Rodo. Tem que consertar Iesod. Yud, Sheva, Ie, Samer, Vav, Rolevav, Sod. Sod. Iesod tem que consertar. E tem que consertar
onde ele caiu, que ele passou por isso aqui tudo e ele não ficou em nenhum, ele caiu no mais baixo. Qual foi o lugar mais baixo que ele foi parar? Malhut, mundo físico. Então, ele caiu em Malhut, que é o mais baixo de todos. Foi aqui que ele veio parar. Certo? E agora daqui ele vai se elevar, passando por esses mundos e voltar, consertando Da'at por último lá e voltar para Biná, que é o paraíso. E como ele fez o serviço todo, ele pula de Biná para Keter, porque ele vai receber como se fosse assim, como se Deus estivesse dando uma compensação pelo trabalho muito difícil que ele fez. Então ele vai ganhar a mais, ele vai sair de Biná e subir para Keter, que é o que Yeshua fala pra gente em Apocalipse. Ao que vencer, darei coroa. Ali está em português coroa. O que significa coroa em hebraico? Keter. Então Yeshua está ali não é Yeshua falando. Desculpa, eu falei errado. Ali é o próprio Eterno falando por meio do anjo que Yeshua está fazendo a revelação para Yohanan. O Eterno está dizendo, aquele que conseguir subir de volta aqui, consertando tudo, eu vou dar Keter. Não vai ficar em Biná, vai subir para Keter. Vai estar naquele mundo que tudo é espetacular, certo? E o melhor de tudo é que a gente não sobe sozinho. Os mundos vão subir com a gente. Nós vamos, é que nem os copos, ó. A gente coloca separado aqui, mas eu já falei, eles são todos assim, ó, empilhados assim, ó. Um dentro do outro, ó. É tudo assim, empilhado, certo? Então na hora que eu subir aqui, vai ser, isso vai limpar e eles vão, ó, vai limpando, ó. Vai vir uma coisa só, tá entendendo? Vai ser um universo unificado. Entendeu o que eu tô falando? Então a gente vai subir nos mundos. Vai ser todo mundo Keter. Esse é o trabalho. Então como é que a gente faz isso? Meu Deus, tal, Raya. Meu pai do céu, como é que eu vou levantar o mundo? Vai. Toda vez, eu falei pra vocês. Ó, vou fazer aqui uma figurinha, vocês vão ver, ó. Vamos supor que aqui seja o mal, ó. O mal, ó. Esse negocinho é o mal. Tá vendo? Aqui é um ser humano normal, comum, qualquer pessoa. Aí o ser humano bebe daqui do mal, ó, bebe, ó. Coloca o mal pra dentro, ó. Então o mal esvazia um pouquinho. Eu esvaziei aqui, tá vendo? Por quê? Porque isso saiu daqui pra aqui, né? Aí quando eu pego aqui e eu limpo esse mal, eu vou e limpo através das minhas techuvá, ó. Fazendo techuvá, eu vou limpando. O mal também enfraqueceu. Eu consegui enfraquecer o mal. O mal, ele não tem mais aquilo que eu tirei dele. Então, quanto mais eu vou pegando o que é mal e limpando com techuvá, o mal vai se limpando também. Aí, no final, não vai ter mais mal. Aí, ó, tá vendo aí a mágica? Viu a mágica do mundo? Da Torá? É assim que nós vamos limpar o mundo. E Satã, no final, não existirá mais. Não existirá mais Satã. Por quê? Porque o mal todo foi feito techuvá. Entendeu? Então vamos voltar aqui. Agora você vai entender por que é tão importante o Homer. Então nós estamos na semana, é uma semana toda aqui, ó. 7 dias de Hesed, certo? Que é um ciclo, 7 a gente sabe que é um ciclo perfeito. Precisa fazer uma coisa perfeita. Então, vai ser uma semana toda de Hesed. Vai ser outra semana toda de Gevurah. Vai ser outra semana de Tiferet. Vai ser outra semana de Netzah. Vai ser outra semana de Hod, vai ser uma semana de Esod e uma semana de Malchut. É assim que é. Aí a gente conta, ó, 7 com 7, 14, com 7, 21, com 7, 28, com 7, 35, com 7, 42, com mais 7, 49. 49 dias contarei. Está escrito lá na Torá. Então, esses contar não é só... É óbvio que a gente vai falar, que a Torá manda contar, a gente vai falar. Porque a gente tem que criar um cli, a gente tem que criar um recipiente do mundo físico para aquilo acontecer no mundo espiritual. A gente já sabe, certo? Mas isso aqui é a distância de tempo que o povo sai de Peça, ó. Peça, bora escrever Peça. Samer, Pesach. Então, de Pesach até Shavuot, ó. Aqui, ó. Tem um Vav aqui com o Rolen e um Tav final. Shavuot. O que é que vai acontecer aqui em Shavuot? Quem sabe?
vai ganhar 49 pontos. Então vai ter 49 dias entre Pêssar e Shavuot. Por quê? Por que tem esse tempo exato, 49? Porque aqui vai vir a Torá para o mundo. Aqui vai vir a árvore da vida para o mundo. Antes de Adão pecar, ele tinha acesso a isso aqui, a árvore da vida. Só que para Adão ter acesso à árvore da vida de novo, ele tem que fazer um conserto. Ele tem que subir consertando isso aqui. Que é o combinado que ele fez com Deus, certo? Para voltar, para minar, para ter acesso a Shavuot. Então, para você ter acesso à Torá Sagrada de verdade, isso fazer realmente uma mudança na sua vida, você tem que fazer o Homer. Então, bora aprender agora o Homer, olha só. Então, aqui, 7 dias de Hesed. Então, agora, faz a anotação disso aqui que eu vou apagar. Olha o segredo aqui. Olha o segredo. Olha só o segredo aqui, meus irmãos. Eu vou desenhar a Sefirot como a gente conhece tradicionalmente, ó. Certo? Eu nunca consigo escrever de uma maneira que caiba. Sempre fica faltando. Aqui é Malchut, certo? Então, Keter, Chormah, Binah, Chesed, Gvurah, Feret, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Vou colocar só as primeiras letras. Keter, Chormah, Binah, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. Certo? Vocês estão vendo aqui 10 Sefirot, certo? Dentro de cada uma delas aqui vai ter essas. E dentro de cada uma dessas pequenas vai ter mais essas. E dentro de cada uma vai ter palácios. E dentro dos palácios tem as almas. Então, assim, é uma coisa muito grande. A gente não vai estudar isso hoje, que vai tocar o cérebro. Baruch Hashem. Mas vamos ficar nesse entendimento de que dentro delas tem outras. Certo? Então, vamos parar aqui em Hesed, por exemplo. Então, vamos pegar Hesed, ó. Vamos fazer Hesed ampliado aqui. E de Hesed você tira as outras, tá bom? Então, vamos fazer só Hesed grande aqui. Hesed. Aqui dentro de Hesed vai ter, né? No primeiro momento, tá? A gente vai trabalhar o primeiro momento. Vai ter Keter, Chormah, Binah. Aí vai ter Hesed, vai ter Gvurah, vai ter Tiferet, vai ter Netzach, Hod, vai ter Yesod e vai ter Malchut. Isso está dentro de Hesed, certo? Então a gente tem que trabalhar. Qual que a gente tem que trabalhar? Lembra que as que quebrou foi daqui para baixo? As de cima não precisa. Então a gente vai trabalhar essas aqui dentro de Hesed. Então no primeiro dia de Homer eu vou trabalhar Hesed de Hesed. No segundo dia de Homer eu vou trabalhar Gevurah de Hesed. No terceiro dia do Homer eu vou trabalhar Tiferet de Hesed, que é hoje, que a gente fez hoje. Meu entendimento é hoje esse. No quarto dia vai ser Netzach de Hesed. No quinto dia vai ser Hod de Hesed. No sexto dia vai ser Yesod de Hesed. E no sétimo dia vai ser Malchut de Hesed. Aí isso vocês vão repetir para as outras. A mesma coisa. Agora, olha só. Nesta primeira semana, nos primeiros 7 dias, eu vou trabalhar a bondade dentro da bondade. Como é isso? Será que eu tô sendo muito mole comigo, com as outras pessoas? Tô deixando fazer o que quer, que eu tô com dó, ai, que peninha de mim. Isso aí é que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que consertar, eu tenho que colocar isso no lugar, isso tá quebrado, eu tenho que consertar. Eu tenho que amar, mas amar com compromisso. Certo? Amar com compromisso. Amar não é sentimento. Amar é uma decisão. Ah, eu só vou amar ele se ele me amar. Não, eu vou amar ele por quê? Porque é minha obrigação amar o outro. Então eu vou trabalhar o amor dentro de mim em Hesed. Entende? Aí Gevurah, que foi ontem. Será que eu tô sendo muito duro? Ah, eu faço isso com meu filho porque eu amo ele. Eu vou contar aqui pra vocês, não é a reclamação, é só um exemplo. Essa coisa de bater no filho e depois dizer, olha, eu te amo, por isso que eu te bati. Não é correto fazer isso. Porque a violência não combina com o amor. Entendeu?
Então, eu tô te batendo aqui, ó. Eu tô te batendo com um cinto na mão, batendo na criança, dizendo, eu te amo, eu te amo. Isso não tem... E existe isso, aconteceu até comigo. Isso não combina. Então, essa gevurá tá muito quebrada. Tem que consertar a gevurá dentro da reza. Certo? Não é assim que a gente trabalha gevurá dentro de reza. O que é a gevurá em reza? É colocar o limite. Eu te amo, mas você vai até aqui. Porque se você passar daqui, você vai estar entrando no que é meu espaço. Ou você vai estar quebrando um mandamento de Deus. Alguma coisa do tipo, você vai conversar dessa forma com a pessoa. Entendeu? Tem um limite, mas não é para poder entrar com violência, desequilibrar o negócio. Certo? Tiferet, por exemplo. Tiferet é a verdade, né? É o equilíbrio entre a reza e a gevurá. Então, eu vou amar de forma equilibrada. Verdadeiramente amar. Não é essa coisa de, eu vou mostrar que eu amo, mas por dentro eu quero matar. Por fora, e por dentro, odiando. Isso aí, a tiferet da pessoa, a reza está quebrada, tem que consertar. Então aí agora eu vou consertar Netza de Reza, vai ser amanhã. Consertar Netza de Reza. Netza é a pessoa, a perseverança, sabe? É não desistir, é buscar a vitória, conquistar as coisas. Então, dentro da minha bondade, eu tô sendo condescendente demais, muito, como é que eu posso dizer? Deixando para amanhã, com dó de mim ou com dó do outro. Não, eu tenho que ativar minha Netza, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer, justamente porque eu amo a Deus, porque eu amo o outro. Entendeu? Então, consertar essa Netza que tá desequilibrada aqui dentro. Aqui eu tenho que consertar a roda é humildade, sabe? É ser verdadeiramente humilde, que humilde não é você achar que você é um Zé Ninguém, você não presta, não é isso. Humildade é você ter a consciência completa de que sem a luz do eterno, sem o eterno, você não tem nem a respiração, você não existiria você. Então isso é reconhecer que eu não tenho nada. Tudo que eu possuo, vamos botar assim a palavra possuo, entre aspas. Por exemplo, eu tenho esse Sidu, que, um exemplo, eu comprei o Sidu, eu tenho o Sidu na minha mão, mas ele não é meu, porque o dinheiro quem me deu foi o eterno, então ele é para ser compartilhado com os outros, ou seja, eu tenho que usá-lo para o bem de outras pessoas. Se alguém precisar, eu tenho que compartilhar, eu não tenho que sair dando tudo que eu tenho, vocês têm que ter o equilíbrio, por isso mesmo que está consertando. Não é você tirar a sua roupa e ficar nu para que o outro vista, não é isso. Mas também é você compreender que o outro sofre igual você, o outro sente frio igual você, o outro sente fome igual você, o outro sente dor igual a você. Então você vai ter o quê com ele? Compaixão. Vai ser humilde, não vai querer passar por cima dele. Você vai entender que vocês dois estão no mesmo patamar, é tudo criatura de Deus. Tá entendendo? Então aqui, ó, Yesod para ser consertado dentro de Hesed, tem um Yesod aqui dentro. Hesed é bondade, misericórdia. Yesod é a Sefirá que vai pegar todas as outras de cima e vai trazer aquilo para descer para Malchut. Então a Yesod, ela é a fundação da essência de Deus. Como que eu tô tratando a minha Yesod na Hesed? Eu, na minha bondade, na minha misericórdia, eu tô sabendo compilar tudo que é sagrado, que é de Deus, para compartilhar com os outros. Eu tô compartilhando isso? Eu tô deixando fluir a minha misericórdia de maneira correta? Ou estou trancando a misericórdia? Eu até queria ajudar, mas não vou não. É difícil. Deixa pra lá, outra pessoa ajuda. Outra pessoa vai ajudar. Quem precisa ser eu? Então a minha Yesod tá travada. Entendeu? Então aqui, ó. O Malchut, que é o próximo, que é a fisicalidade. Então, a minha misericórdia aqui, ó, na ação. Bora aqui. Vamos ver. Tô fazendo ou só tô dizendo, pensando, querendo e não tô botando na prática? Entendeu o que a gente tem que fazer essa semana? Essa semana é reconstrução do mundo interno. E, ao mesmo tempo, isso vai reverberar para o universo. É óbvio que a gente não vai conseguir fazer perfeitamente, que é muito difícil fazer tudo de uma vez perfeitamente. Mas tenta não. Testa. Vá em frente. Você tá aqui para ser judeu. Você não é um sem religião. Você tem que se religar com o seu pai. Você precisa seguir os mandamentos de Deus. Aquilo que ele te ordena, contar os 49 dias. Vamos contar os 49 dias.
Baruch Hashem. Vamos ficar por aqui. Essa aula já serve como uma aula de hebraico, que já tem bastante tempo que eu não faço. Eu gostaria de voltar a fazer para vocês. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam.